Bom dia, rapaziada. Estamos aí no nosso setentinha, mexendo novamente. Mudamos nosso escritório por lado de cá. A lateral do passageiro a gente aplicou primer, né? Onde era necessário. Então já está isoladinho, pronto, bacana. Não tem por que eu isolar a peça toda, né? Nem por que isolar onde tá com a base boa, né? A única coisa que talvez essa faixa aqui depois eu vá refazer, então depois eu remova só essa faixa para fazer junto com o capô, alguma coisa nesse sentido. Essa aqui também a gente vai remover, tá? Reergui o carro para a gente conseguir trabalhar aqui nessa lateral aqui, tá? Eu ia mais ou menos trabalhar mais aqui nesse alinhamento, que até não tá tão ruim, mas tá estranho, tá arredondado, tá um negócio meio... Não tá legal, cara. A gente olha assim, não tá bonito, mas a gente não consegue identificar o que exatamente tá feio. Mas não tá bonito. Então a gente vai mexer nele. Fazer o mesmo processo que a gente fez lá. Vai remover e fazer essa faixa novamente. Agora fazendo com as duas peças juntas, né? Que isso aí provavelmente foi feito as peças separadas e isso aí não fica bacana quando a gente fala em carro antigo, tá? Vamos trocar o pezinho de paralama, né? Que tá estragado. A gente consegue ver que tem chapa ali sobrando e tudo mais. A hora que eu tirar esse pé de coluna, quero ver se consigo trabalhar nessa frente aqui, porque tá meio feio, como que eu quero arrumar também. Essa porta a gente vai acabar removendo uma parte de baixo dela, só a parte de baixo mesmo, para dar um acabamentinho melhor. E a caixa de ar tinha aquele problema, né? Problema que ela fechava aqui no meio, né? Ainda fecha, só que a porta não tá fechada, né? A porta tá aberta. Mas ela basicamente abre uma fresta lá atrás, fecha aqui no meio e aqui abre novamente, né? O proprietário comentou com a gente que foi feito, eles decidiram, na antiga oficina eles tinham decidido em não trocar a caixa de ar, então foi feito somente um reparo, né? E eu percebi que a gente tem furos lá atrás, furos para fixação do friso, mas aqui na parte da frente, ó, não tem mais nada de furo, só no paralama. E eu achei meio estranho, então sinal que essa caixa foi mexida. A parte original é só dali pra lá. Daqui pra cá não tem mais nada original, né? E realmente eu removi essa parte principal que era o defeito do carro, né? Que estava muito próximo da porta. Aqui já tem um remendo que vem aqui, né? A sujeira não deixa ver, mas tá aqui a solda e ela vem aqui. Aqui já tem outro que vai pra cá. E eu não achei o final dela. Provavelmente ela vem até aqui na frente. Então, cara, que adianta recuperar uma peça se for te fazer praticamente a peça toda? Então, nessa situação não compensa. Fora que aqui, ó, já tá cheio de furinho tampado com latão, ó. Só aqui tem 3, lá tem mais um, aqui tem mais outro, aqui tem mais um cordãozinho de solda. Então, cara, basicamente... Ah, achei um furo, ó. Aqui tem um furo. Basicamente não sobrou praticamente nada da caixa de ar. Somente um pedacinho lá e a parte de cima. Só que não vale a pena, tá? Eu não recomendo, não gosto de trabalhar com remendo em caixa de ar. Por quê? Porque a caixa de ar é uma peça fechada, lacrada. E a partir do momento que você fez essa solda aqui, você não tem como proteger ela por dentro. Então essa solda aqui tá totalmente exposta na parte de dentro. Então isso aqui para enferrujar é rapidinho, né? Então, diferente de uma porta, ó, você fez um remendo na folha da porta, você tem acesso aqui dentro para você tratar aonde você trabalhou. A lateral, a mesma coisa, você troca a peça aqui em cima, você vem lá por dentro da lateral, faz o tratamento da solda que você deixou aqui. Aqui não, aqui essa solda está totalmente exposta. Então isso aqui já está processo de corrosão e vai continuar em processo de corrosão.
Um outro ponto é que a caixa de ar, como ela passa água dentro dela, que cai água aqui nesse vidro, entra nessa pestana aqui, nessa canaleta, cai aqui dentro e escorre por toda a caixa de ar até a sair lá na frente. E tem outros furos aqui também. Mas aqui sempre tem água. Tem água, tem terra, tem sujeira, tem poeira. Então, quando a caixa de ar ela estraga uniformemente. Então, se ela ter um furinho aqui, um furinho que seja, significa que a chapa já está corroída. Então, provavelmente vai ter logo mais vai sair um furinho aqui, logo mais vai sair um furinho lá, logo vai sair um furinho lá. Então, ela tá toda estragada por dentro, tá? Então, por isso que não compensa a gente tá soldando caixa de ar. Isso aqui, o ideal é você fazer uma solda, trocar ela e colocar uma nova. Que você consegue dar a garantia de que a peça tá boa, né? Então aqui eu vou substituir ela, tá? Eu vou cortar ela aqui. Eu vou manter os pés de coluna. Eu não vou trocar como eu geralmente troco ela completa, né? A gente corta os pés de coluna fora e tudo. Aqui eu vou manter essa parte aqui. Vou fazer esse remendo aqui, tá? Esse corte aqui. Vai ficar uma solda exposta, que a gente não consegue fazer tudo. Então aqui vai ter uma solda que por dentro vai ficar exposta. Porém, antes um pedacinho de solda pequeno na parte superior do que uma solda gigantesca, um cordão enorme na parte de baixo, na parte onde acumula a água. Está entendendo? Então aqui é melhor, então quando a soldinha quanto menor possível, melhor. E a peça vai estar toda intacta, né? Lá eu vou fazer a mesma coisa, vou desviar o pé de coluna para não ter que mexer nele. E daí a gente vai consertar aquele bico da caixa de ar lá. Aqui o pessoal andou trocando, que dá pra ver que foi trocado porque tá torto. Estão vendo a linha do carro? Isso aqui era pra estar retinho. E ele tá torto, né? Eu percebi isso e daí eu vi que eu ia ter que mexer lá. Então, como eu ia ter que mexer lá, já compensava eu mexer nessa caixa de ar também. Ali, há uns vídeos atrás, a gente mostrou o serviço no Chevette, né? A gente fabricando peças e tudo mais. E como fazer as dobras, como fazer as curvas. E eu expliquei que aqui, quando a gente faz essas curvaturas aqui, a tendência da peça é ela encolher, esticar e causar uma curvatura que não existe, né? E para isso a gente tem que corrigir ela, a gente tem que esticar esse meio dela, para não ficar igual ficou aqui, tá? Então aqui eu sei que o pessoal tentou fabricar a peça, não assistiram o nosso vídeo anterior e deixaram aquela curvatura que não tem nada a ver com o carro, tá? Então aqui não sei se tá podre ou não tá, mas de qualquer forma, por mais que o friso vá aqui em cima, ali embaixo vai aparecer, né? Quando você olhar o carro de longe vai aparecer aquele defeito ali. Então a gente vai ter que corrigir. Então vamos substituir essa lateral. Também substituir a caixa de ar e aproveitar já para corrigir esse alinhamento aqui, tá? E daí a gente vai trabalhar na folha de porta para ver se tem alguma coisa errada ou não. Ela tá com alguns descascadinhos, algumas coisinhas assim, ela não tá 100% retinha na parte de baixo. Então a gente vai remover para averiguar. E daí a gente vai aproveitar para dar um talento geral aqui. Beleza? Então vamos lá. Eu já nem limpei, eu só limpei aqui na parte principal, eu já consegui ver o que eu já sabia que tinha, na verdade, eu já imaginava que tinha isso aqui. E daí eu nem fui limpando mais, porque não tem por que eu ficar gastando disco de lixa à toa, sendo que a gente vai cortar essa peça fora, né? Agora eu vou limpar essa lateral. Antes de cortar eu quero ver como que ela tá, se ela já tem uma solda ou se ela é original mesmo. Aonde que tá a solda que o pessoal fez, em que altura que tá, e vamos examinar pra gente conseguir decidir o melhor ponto de ataque aqui, tá? Aqui não é interessante a gente preservar o máximo da peça original. Vamos supor, fazer um remendo até aqui, tá? Aqui não é interessante. Por quê? Porque depois eu não tenho acesso por dentro.
Agora, se eu trocar ela aqui nessa altura, se eu trocar aqui ela aqui em cima, aí sim eu consigo por aquele buraco ali, ó, eu consigo ter acesso exatamente na solda que a gente fez. Então, por isso que é melhor a gente fazer aqui, onde a gente tem o acesso do que lá, tá? Então tem situações que nem sempre é melhor preservar o máximo da peça. Às vezes é melhor a gente pensar na proteção, tá? E é isso aí. Vamos trabalhar. Conseguimos remover essa lateral. Eu fiz a limpeza para ver como é que estava a situação daqui. Daqui para cima, por exemplo, aqui só tem tinta, tá? Aqui só tem tinta. Aqui tem um pouquinho de massa, que tinha um detalhezinho aqui que empenou do própria solda que o pessoal fez aqui. No cortar já voltou, já desempenou, até já tá meio que uma lombada aqui. Dá para tirar essa massa aqui também. E aqui também só tem tinta, né? Só camadas de tinta. Então o serviço era realmente daqui para cá. É uma coisa cara, me surpreendeu a espessura disso aqui, cara. Que chapa que os caras usaram aqui. Pense o peso que tá isso aqui, tá? É absurdo, cara. Absurdo, uma chapinha muito. Eu acho que os caras cortaram uma folha de porta de um carro forte pra usar esse pedaço aqui, cara, porque não tem explicação, né? E isso também explica o porquê dele ficar torto aqui, tá? Como é uma chapa muito grossa, ela não aceita dobrar tão fácil. Aí quando você pega, por exemplo, aqui na ponta, você força, aqui você dobra essa ponta. Você vem aqui na ponta, dobra essa ponta, porém o meio você não consegue dobrar com a mesma precisão que você consegue dobrar aqui. Então o meio, ele meio que fica sem dobrar, tá? E por isso que ele fica desse jeito aqui, ó. Vamos ver se o celular focar. Não sei se estão vendo, tá torto, né? Aí, ó. Vocês estão vendo, tá torto. Mesmo que não foque, vocês estão vendo. Tá torto. Por conta da chapa que é muito grossa, tá? O que me surpreendeu é que realmente a chapa tava protegida, pessoal. Fez uma pintura aqui, então, bem bacana. Eu não esperava isso, eu esperava que tivesse pior. Tem algumas ferrugemzinhas da parte que eles deixaram do original, tá? Tem algumas ferrugemzinhas, a solda também muito boa. Ela arrancou a chapa que tava na parte interna, né? Ela saiu com chapa e tudo. E não quebrou a soldinha, então a soldinha bem boa também. E show de bola. Eu não tiraria isso se não fosse essa tortura aqui, né? E também não dava pra saber como que tava por dentro. Outra coisa que me surpreendeu que é que o pessoal fez um remendo aqui também. Geralmente o pessoal não faz. Eles não conseguiram soldar a parte de cima porque o remendo que eles fizeram era mais ou menos aqui, né? Então eles chuncharam essa chapa pra dentro e soldaram somente onde eles tinham acesso, que era nas laterais. E de aqui não conseguiram soldar. E de não conseguiram tratar mais pra cima também, por conta do remendo deles era lá embaixo, né? Agora a gente vai depois cortar a chapa com a nova, né? Eu tô tirando o excesso dela, depois eu vou fazer o corte definitivo aqui, né? Pra liberar espaço pra mim conseguir trabalhar nessa chapa. Daí eu vou cortar isso aqui fora também. A gente vai colocar uma nova aqui, tá? Aqui tem algumas coisinhas que ficou pra trás, né? Um detalhezinho ali, uns furinhos, coisa pouca. Padrão Corcel, não tem nada fora do comum aí. A gente vai colocar uma chapa mais apropriada para isso aqui. Ah, André, mas vai tirar uma chapa grossa para colocar uma chapa fina? Vou. Vamos tirar a chapa grossa para colocar uma chapa fina. O pessoal acaba colocando esse tipo de chapa muito grossa na intenção de conseguir durabilidade, né? O pessoal fala, ah, não, vamos colocar uma chapa grossa que nunca mais vai apodrecer. Muitos carros a gente vai às vezes fazer e o proprietário fala, viu, André, pega e coloca uma chapa mais grossa que você puder para não apodrecer mais. E cara, isso não influencia em nada, tá? Não influencia em nada.
pode talvez ajudar um pouco, mas a diferença vai ser mínima. O que protege, o que salva o carro de apodrecer, o que protege ele é a proteção, pintura, tá? É isso aqui, ó, essa pinturinha que tá aqui dentro que vai segurar para ferrugem não chegar lá na lata que tá lá embaixo. A partir do momento que saiu a tinta e ficou a lata exposta, a ferrugem no outro dia já tá enferrujado. Entendeu? A partir do momento que tá exposto, que caiu água, criou ferrugem, 1 ano, 2 anos, furou, acabou-se. Não vai durar mais que isso. O que vai segurar para o carro durar é a proteção, é a pintura que a gente faz aqui em cima, tá? Então não adianta colocar chapa grossa. Quer um exemplo? Esses carros aqui mais antigos, eles têm chapa mais grossa. Essa caixa de ar original aqui, para mim despontear ela, eu sofri. Acabou com a minha taiadeira, cara. Penso numa chapa grossa, tá? Só que então esses carros, esses anos têm uma chapa muito boa. A partir dos anos 2000, anos 90, os carros têm uma chapa muito fina. É uma chapinha bem fininha, todo mundo conhece, né? Aquelas que a gente fala, os plastimóveis, né? Os carrinhos que começaram a ter adereços de plástico. Eles têm uma chapa muito fina. Porém, você não vê esses carros dos anos 2000 aí, originais, com ferrugem. Esses carros não apodrecem, cara. Esses carros não apodrecem. Ah, André, mas eu vi um Corsinha lá, 2000 e bolinha lá e podre. Não é original. Eu te garanto que esse carro não é original. Ou ele é de praia, que daí praia, litoral é outro esquema. Ou ele já foi batido, já foi trocado, já foi feita alguma solda. E geralmente ele apodrece em algum serviço que já foi feito. Por exemplo, isso aqui, ó. Vamos supor que alguém bateu e é um carro novo, o cara cortou, colocou uma chapa, soldou. Aqui vai apodrecer. Aonde o carro é original, não. Né? Ah, mas eu comprei um carro e apodreceu a lateral. Pode ter certeza que esse carro foi batido e trocaram a lateral e aonde soldou, apodreceu. Mas aonde é original, não. Você não vê esses carros originais apodrecendo, tá? Ah, André, mas esses carros são antigos. O carro tem 40, 50 anos. Mas mesmo assim, quando esses carros eram novos, eles apodreciam muito rápido. Uma prova disso é que esses tempos atrás eu estava lendo uma revista Quatro Rodas, se eu não me engano de 1980 ou dos final dos anos 70. Eu não lembro bem a que data que era aquela revista, né, que eu estava lendo. Mas dentro daquela revista tinha uma parte assim de tipo de crítica do consumidor, né? Que contava a história de uma senhora que ela tinha comprado um Corcel 74 ou 75, novo, e com 3 anos de uso, ela teve que levar o carro para a concessionária para trocar caixa de ar, porta, paralama e não sei, não lembro se lateral, mas ela teve que trocar um monte de coisa no carro que estava podre, com 3 anos de uso. E ela estava processando a Ford porque, segundo ela, o carro não poderia durar tão pouco, né? E ela estava processando a fim de da Ford pagar para ela o conserto do carro dela, com 3 anos de uso. Então, olha que interessante, né? E também a gente conhece tantas pessoas, eu conheço tantos amigos que falam que tinham esses carros quando eram 0 quilômetro, que com 3, 2 anos de uso, esses carros apodreciam essa caixa de ar. Principalmente por conta desse ponto aqui, que a lateral fica muito próxima e ela remonta em cima da caixa de ar. Então esse meio apodrece, que junta sujeira, né? Isso com um carro novo, tá? Então, por isso que eu falo que é muito difícil ter um carro 100% original. O pessoal acredita em tudo, né? O pessoal compra carro achando que é original e na verdade o carro não é. O carro já foi reformado 300 vezes. Mas o pessoal acredita, né, que é original. Então, por isso que a gente conhece, sabe que carro original é muito raro de aparecer. Carro 100% original, nunca mexido, nunca refeito, nunca reformado, é muito raro, tá?
E então por que que os carros de hoje não apodrecem? Esses carros a partir dos anos 2000 não apodrecem, por mais que eles tenham chapa mais fina. Cara, o tratamento que esses carros recebiam na fábrica, a proteção que eles recebiam era muito melhor. É muito melhor. Você pega um carro novo hoje, ele não é pintado totalmente. Caixa de roda não é pintado, assoalho por baixo não é pintado, assoalho por dentro não é pintado. Ele não tem tinta. O pessoal economiza totalmente as tintas. Porém, ele tem uma camada epóxi, uma camada provavelmente com que eles fazem aquelas pinturas por imersão, né? Que o carro entra dentro dos tanques, né? Com uma proteção muito top. Que é uma proteção, eu acredito que é alguma coisa epóxi nesse sentido assim. Que é muito resistente. E é o que faz com que os carros durem, independente da espessura da chapa. É aquela pintura, é aquela proteção, é aquele primer que impede que o carro apodreça, tá? Então aqui é a mesma coisa, não adianta a gente colocar uma chapa de 3 milímetros se não pintar ela por dentro, se não proteger ela por dentro, tá? Esse é o segredo da funilaria, é a proteção, tá? Não adianta colocar uma chapa de 300 milímetros aqui, ficar tudo torto, tá? E não pintar por dentro, ela vai apodrecer igualmente, tá? Então aqui a gente vai arrancar isso aqui, vamos colocar uma lateral nova, paralela, fininha, só que bem protegida. Caixa de ar a gente vai tirar também essa aqui que provavelmente não tem nenhuma proteção nessas partes internas, porque não tem acesso a proteger. E a gente vai colocar uma nova, paralela também, beleza? E é isso aí, gurizada. Cortei o pé do paralama. Eu ia precisar trocar ele de qualquer maneira, eu sabia como é que ele tava. Que dava pra ver mais ou menos, que ele tava meio estranho, numa aparência meio estranha, né? Esse paralama ele não é original, ele foi trocado o pezinho do paralama, isso aqui já é um pezinho paralelo. E mesmo assim apodreceu. Aí o pessoal fez colocou uma chapa mais ou menos daqui pra baixo. Então ela já é um pé remendado. E tinha os detalhezinhos dele, né? Não tava bacana. Eu vi que tinha massa, tinha lata sobre lata, então por isso que eu resolvi trocar. Eu vi que esse aqui precisava trocar antes do outro ainda, tá? Daí a gente vai substituir os dois. Eu medi mais ou menos, cortei o mínimo possível pra mim conseguir trabalhar ali, né? Se tiver ter acesso ali, que eu não vou tirar esse paralama por enquanto. Consegui soltar essa caixa de ar. E é o que eu falei, ó. Olha o tamanho do serviço que o pessoal fez na caixa de ar. Aqui também eles colocaram a chapa uma por cima da outra, que aqui tá podre, né? O reforço interno, ó, o reforço interno não existe mais. Apodreceu, tá? Então, cara, olha o tamanho do serviço. 80, 70% da caixa de ar remendado. E é o que eu falo, ó, não adianta você remendar uma peça que já está comprometida. Quantidade de podre que tinha aqui, tá? E aqui também, ó. Aqui ele não trocou, mas ele encheu com latão, tá? Fez os pontinhos de solda, ó, com latão. Latão, 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 massa vertendo, ó, porque tinha um podrinho tinha um furinho, ó, então a massa ela passou para dentro, tá vendo? Aqui mais tem solda que não é latão, mas tem mais pontos de solda, que ele foi preenchendo, preenchendo, preenchendo. Beleza, mesmo com tudo isso que ele preencheu, ainda tá totalmente podre em volta. Olha como é que tá a chapa, ó, toda cheia de buracos, cheia de crateras. Aqui no dobrar a chapa rasgou, tá? Aqui tem um rasgo aqui que a chapa rasgou de podre. Aqui também tinha massa vertendo, que algum furinho ficou. Ali tem mais solda que ele preencheu, tá? Então não adianta. Ele fez o serviço, ó, aqui tem mais massa que verteu, mais massa que verteu. Aqui, ó, mais uma massinha que passou por um podrinho.
Tá vendo? Ali mais solda que ele fez para preencher e a chapa continua corroída. Ou seja, fez tanto e não adiantou de nada. Continua podre. Então por isso que eu falo, né? Caixa de ar não adianta, não dá para recuperar, não dá para remendar, não compensa, né? Não compensa. O tempo que ele gastou para fazer isso aqui, se ele gastasse, ele gastou um dia para soldar, no mínimo. Ele gastou mais um dia para passar massa, preparar isso aqui, que ele fica todo cheio de calombo, cheio de defeito, cheio, né? Para ele alisar essa caixa de ar, gastou mais um dia. Talvez mais um dia para ele pintar, ajeitar tudo, colocar. Então, cara, ele gastou uns 2, 3 dias. Se ele gastasse um dia a mais, ele colocava uma caixa de ar nova, tá? E que ficaria muito melhor. E como eu falei, ó, quando a gente faz solda, onde a gente não tem acesso, por mais que a gente faça uma pintura, ó, eu gostei do serviço. O cara faz a pintura, o cara pinta a peça antes de colocar no lugar. Ó, tá protegido, aqui tá protegido. Aonde solda, não tem como proteger, porque é uma peça fechada. Só que grande parte tá protegido e só um pouquinho não tá. Só que mesmo assim, olha a quantidade de solda. É uma extensão de solda muito grande. Então aqui eu vou fazer uma soldinha aqui, né? Um cordãozinho aqui, um cordãozinho aqui. Beleza. Lá outro cordãozinho lá e acabou. Aqui tem um cordão que vai na caixa inteira. Você entendeu? Então não tem como proteger. Quanto menos soldas expostas a gente tiver, melhor. Melhor, tá? Então, esse tipo de coisa que não compensa fazer. Eu acredito que não compensa. Ah, André, mas eu tenho uma caixa de ar que tá muito boa. Dá pra fazer algum remendinho? Dá. Desde que seja um furinho. Se você lixou toda a caixa de ar, deixou no ferro, na lata, lixou ela toda e apareceu um furinho, um detalhezinho, aí você pode fazer um cortinho, uma soldinha ali de uns 5 centímetros quadrados, alguma coisa nesse sentido aí. Tudo bem. Agora, se tem um furo aqui, um furo lá no meio e outro furo lá na ponta, significa que essa faixa toda tá podre. Então já não compensa você soldar, já compensa você colocar uma outra, tá? Esse carro não pegou chuva ainda. Esse carro não andou. Esse carro não foi lavado, bem lavado ainda. Então aqui não chegou de vir água, como vai vir durante o uso. A partir do momento que vem água nessa área aqui, tudo isso aqui apodrece, tudo isso aqui começa a enferrujar, isso aqui continua enferrujando. Então não compensa, não compensa. Então é isso aí. Vamos continuar tirando ela fora. Daí vai preparar a outra pra gente colocar no lugar. Funilaria não é apenas trocar peça, né? Você quer fazer um negócio certo, tem que dar uns passos atrás. Aí, ó. Pecinha nova. Já coloca e vai enferrujando. Nunca é só tão simples. Isso aí, rapazes. Fizemos uma limpeza. Já retirei os amassados da peça aqui, que cria na hora de remover peça, né? Já fizemos a limpeza, aqui já tá novinho, ó. Tudo bonitinho. Agora essas manchinhas a gente vai passar um produto desoxidante. Vamos lavar essa peça toda com desoxidante, tá? E a gente vai reaplicar o preto fosco vinílico. Eu sempre falo, né? É interessante a gente remover sempre essa tinta, principalmente em parte interna, tá? Porque a gente não sabe que marca que é esse produto, que maneira que ele foi aplicado, há quanto tempo ele está exposto. Preto fosco vinílico, wash primers não são produtos que foram feitos para ficar expostos. Então é um produto que ele é para você aplicar e já vir com uma proteção em cima.
tá? Já vem com o acabamento em cima. Ele não é feito para ficar exposto assim. Então ele acaba contaminando, absorvendo alguma coisa que pode vir a enferrujar. Então, por garantia, por prevenção, a gente remove todo o produto, aplica o produto da marca que a gente conhece, do modo que a gente conhece, faz a aplicação da maneira que a gente conhece, tá? Então a gente faz tudo no nosso padrão para garantir que vai ficar bacana, tá? E depois de reaplicado esse preto fosco vinílico, a gente vai vir com uma tinta esmalte sintético. Por quê? Porque o esmalte sintético é uma tinta antiga, com uma formulação antiga, então ela é muito resistente. Ela não é tão boa no acabamento, nem tão boa no brilho, né? Enfim, mas a resistência disso aí é maravilhoso. Então é isso que a gente quer. A gente vai vir com uma camada de tinta aqui para deixar tudo protegido. Mesma coisa na lateral. E o reforço que vem originalmente a gente vai substituir, porque ele é uma chapinha fininha. E aqui, como é um reforço, então a gente quer que reforce toda a estrutura, a gente vai usar uma chapa de 1,5, tá? Que ela é bem mais resistente, tá? Isso aqui, por exemplo, quero ver fazer isso aqui com essa chapa. não mexe. Então, isso aqui é reforço, não isso. Então, isso aqui vai pro lixo e isso aqui a gente vai colocar lá. Que aqui vai o suporte do macaco, né? Então aqui é legal a gente ter uma resistência a mais. Já preparei a peça, já fiz as dobras, já tá limpinha, pronta para receber tinta também. E depois a gente volta com a tampinha no lugar lá, beleza? Feito toda a limpeza e o tratamento das ferrugens. Ali tem um serviço anterior que eu vou manter, porque ali eu tenho acesso tanto por fora quanto por dentro. Então eu já consegui tratar, limpar. Agora a gente vai pintar tudo isso aqui igual a gente pintou as caixas de ar, e vai ser o bastante para isso aí durar e não trazer mais problemas. Aqui a gente já fez a pintura, passamos o preto fosco vinílico novamente e aplicamos um esmalte sintético, né? 2 camadas aí bem aplicado em todas as peças. E essa aqui também. E agora a gente vai pintar lá, preparar, fazer os cortes na posição correta e começar a montar a caixa de ar no lugar, tá? Já tô vendo que eu vou precisar mexer no assoalho em alguns pontos ali, né? A gente vai corrigir isso aí mais pra frente. É interessante que a gente acaba não vendo, mas aí quando a gente tira a caixa de ar, a gente vê os buracos, né? Então esse a gente vai ter que mexer também. Só que eu vou mexer depois que a caixa estiver no lugar, a gente vai corrigir aquilo lá, tá bom? Agora eu vou colocar a caixa de ar na posição, depois eu venho fazer o corte um pouco mais para cima, para mim ter acesso a todos esses podrinhos aqui, para mim poder colocar uma caixa de ar nova daqui para frente, que a paralela ela vem até aqui, né? Até é um erro, né? A paralela devia vir até lá, né? Para eles não custava muito estampar um pedacinho a mais. Mas fazer o que, né? Vamos fazer essa continuação aí e daí a gente coloca toda a caixa de ar no lugar. Não precisa ficar bonita, precisa ficar resistente e duradouro, né? 10 minutinhos que eu ligo a câmera antes, nós tinha pego ele se escondendo lá. Parei para tomar um golinho d'água e o bichinho sumiu. Bom, ele já se foi. O dia já está no fim. Nossa caixa de ar já está na posição que ela precisava estar. Não dá para ver tudo, mas tá tudo azulzinho aí dentro. Já fizemos aqui, como eu falei, eu preservei o pé de coluna pra gente não precisar mexer nele, porque ele tava bom, né? Agora sim a caixa de ar tá num alinhamento só, já não tá mais fechando em cima. Aqui também a gente conseguiu deixar ela bem bacana. Aí, ó.
gente preservou o pezinho de coluna, né? Aqui ele não aparece, mas tá aqui a emendinha dele. Tá bonitinho. Pelo que não, senão a gente ia ter que cortar a coluna fora, depois fazer uma coluna nova, porque ela ia se perder aqui também. Então, assim, como tava muito bom, a gente preservou para tentar fazer um negócio rápido também. Aqui eu vou fazer depois, tá? Aqui a gente vai fazer amanhã. Vamos cortar lá e fazer agora a continuação da caixa de ar, né? E daí a gente vem com a lateral encerrando aqui, tá? E é isso aí. Nos vemos amanhã para a continuação desse serviço. Pecinha pronta. Agora a caixa de ar como ela realmente deveria ser. Apliquei um preto fosco vinílico. Vou deixar dar uma puxadinha de uns 10 minutinhos. Vou vir com um azulzinho pintando aí dentro também para já ficar bem protegido, né? Agora só vem com a... Pintei de azul antes de colocar a peça, né? Fiz a limpeza, fiz o tratamento. Então lá dentro tá tudo azulzinho já, tudo protegido. Daí agora é só aqui fora mesmo que eu vou aplicar e para colocar a lateral. A gente começa a soldar essa lateral aí. E é isso aí, gurizada. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Acho que já tem bastante imagens. Melhorou bastante agora esse cantinho aqui que tava feio, né? Pezinho do paralama já na posição. Alinhadinho, bonitinho, retinho, né? Porta tá bacana, alinhadinho. Caixa de ar, que era o problema principal de alinhamento, agora a porta tá alinhadinha, né? Aqui embaixo tudo ponteado, tudo bonitinho. Os pezinhos de coluna todos perfeitinhos, originais ainda. Aqui a mesma coisa. Lateral colocada. Feito o remendo interno, eu acho que eu mostrei pra vocês, né? Feito a continuação da caixa de ar até aqui atrás. Agora fechou com a lateral. E tá prontinho. Agora sim a gente consegue começar a fazer a preparação da lateral desse carro, pra gente já começar a caminhar pra pintura. Ainda tem bastante coisa pra gente fazer, né? Bastante detalhezinhos, então não vai ser tão logo assim que a gente vai fazer a pintura, mas cada dia que passa a gente chega mais próximo, né? E cada pecinha colocada também anima a gente pra ver o carro montado, né? Beleza, gurizada? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até o próximo vídeo. Valeu. Fui.